Olá, sexto ano, tudo bem com você? Vamos estudar ciências. Hoje a gente está no capítulo 4 e nós vamos estudar sobre microscopia. Desde quando éramos bem novinhos, bebezinhos, nós somos muito curiosos com as coisas que nós vemos à nossa volta, né? Os bebezinhos querem tocar nas coisas que vê, querem descobrir tudo que ele está vendo. Mas será que a gente consegue ver tudo que está à nossa volta? Vamos ver. Existe um universo muito maior do que aquele que você consegue ver. Você já conseguiu imaginar quando o raio solar, você já viu, que fica parecendo umas purpurinas assim? Então, essas purpurinas são como se fossem poeiras. Quando bate o raio solar, você consegue enxergar. O nosso olho humano, ele consegue enxergar estruturas de até, no máximo, no mínimo, um milímetrozinho de tamanho, tá? Isso depende de pessoa para pessoa, porque como no capítulo anterior a gente estudou, tem pessoas que possuem alguma dificuldade na visão. Então, vamos prestar atenção nisso aí. A gente às vezes não consegue enxergar nem mesmo a poeira, e muito menos algumas estruturas. A microscopia, ela é o estudo de estruturas muito pequenas que você não consegue enxergar e ele utiliza o microscópio para poder estudar essas estruturas. Como, por exemplo, os vírus. Para que serve o microscópio? Porque eu quero ver estruturas tão pequenas. Essas estruturas pequenas a gente utiliza, por exemplo, para descobrir doenças. Se eu consigo ver o interior de um vírus, por exemplo, um vírus novo que surgiu por aí, você olha a estrutura daquele vírus e aí você estuda mais a fundo, os cientistas estudam mais a fundo e ele consegue descobrir mais sobre aquele vírus e assim eles conseguem descobrir tratamento, vacina e até mesmo cura. Isso tudo estudando sobre o vírus, que aqui ele consegue ver como uma maneira para a gente poder combater ele, para a gente poder matar ele e esse vírus não deixar mais a gente doente. E isso acontece com muitas outras estruturas, células do nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, porque quando a gente estiver com algum probleminha, a gente também tem como curar. E assim é muito importante o estudo da microscopia. Esse é um dos exemplos que ela traz pra gente. E antigamente, será que o microscópio já surgiu daquele jeito bem complicadinho? Claro que não. Olha, antigamente tinham vários estudiosos que eles descobriram, né, dentro de alguns estudos, que o vidro, eles pegavam um pedacinho de um vidro e olhavam uma estrutura, por exemplo, uma letra. Eles viram que aquela letra ela aumentava de tamanho quando ela era vista através de um caquinho de vidro, um pedacinho de vidro. E aí depois eles foram descobrindo que um vidro com uma gotinha de água dava uma aumentadinha a mais. E assim surgiu o primeiro projeto de microscópio, tá? E foram os holandeses que descobriram. Tá aqui na página 63, ó. É esse objeto aqui. O que esse objeto ele fazia? Ele tinha várias lentezinhas. O primeiro a ser descoberto foi a lupa. Lembra que a gente estudou que a lupa é feita para aumentar algumas coisas, como por exemplo as letras? Então é como se fossem várias lentezinhas ali, uma atrás da outra, que utilizavam para poder aumentar algumas coisas. Esse aparelhozinho aumentava até 9 vezes. Olha só, algo que pode ser uma poeirinha era aumentado até 9 vezes e a gente conseguia ver como é que ela era por dentro, tá? Vamos agora para a nossa próxima página, que é a página 64. O nosso estudioso que você deve conhecer, pelo menos um pouquinho, chamado Galileu Galilei, ele descobriu um outro microscópio que era feito de maneira diferente, mas também com lentes. Ele aumentava, sabe quantas vezes? 30 vezes. E dava para a gente ver o corpo de um inseto através desse microscópio feito por Galileu Galilei, o nosso incrível matemático. Vamos agora para a página 66. Olha essa página aqui, onde tem um estudioso, Hooke, e um outro seu amigo, que tem um nome um pouquinho difícil. E a gente vai estudar um outro tipo de projeto de microscópio que ele fez. Observe aí esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, que tinha como se fosse um mecanismozinho ali. Onde está escrito assim, ó, aqui ficava a lente esférica, ali ficava a lente. Extremidade da agulha onde a amostra era colocada. Ele pegava a amostra do que ele queria ver e colocava ali.
A gente não usa o microscópio para ver coisas muito pequenas? Então, ele pegava algo muito pequenininho e colocava ali, perto da lente. E aí, ele regulava nessa estrutura parecida com um parafuso para poder ver melhor, para poder aproximar ou distanciar a lente. Sabe quantas vezes esse aparelho aumentava as estruturas? 300 vezes. Sabe o que ele conseguia ver e as outras pessoas que o utilizavam conseguiam ver através desse dispositivo? Saliva, fio de cabelo, amostras de sangue, bolor de pão, que é quando o pão fica estragado, fica aquelas coisinhas cinza. Então, esse é o bolor de pão. Tudo ele conseguia ver, que ele pegava uma amostrinha, colocava ali